Noite, você sabia que uma reuniãozinha de consultoria você pode transformar o seu negócio em um negócio muito mais rentável, um negócio muito melhor, um negócio muito mais produtivo? Pois é, eu vou conversar, gente, com uma pessoa que tem uma experiência incrível em relação a empresas. E como a gente está nessa vibe aí, nesse pique todo de correr, né, atrás dos nossos negócios, né? Eu convidei a Carolina, ela é da Missão Empresarial, mas antes de falar um oi para ela e chamá-la, eu quero falar um oi para você. Estou vendo tanta gente querida e linda aí. Muito obrigada por estarem aí junto conosco. Como é gostoso, né? A gente vê uma galera amiga que a gente não está conseguindo se encontrar, né? Boa noite, Letícia. Boa noite, Cacá. A Ivone, Nivan, tudo bom? Oi, meu amor, como é que você tá, lindona? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo? E você? Também, que bom. Estou aqui, ó, de costas para o mar, brincadeira. Pois é, mas que imagem linda, que fundo Não lindo. é? Menina, é um papel de parede tão bonito que eu tenho aqui. Eu falei, acho que hoje eu vou fazer uma live num lugar diferente. Por isso que eu estou aqui, para dar esse astral bom aí, para a gente poder conversar, né, Carol, sobre os desafios que todo mundo tem, né? Principalmente os empreendedores, os empresários, os pequenos, médios, grandes. Eu acho que o desafio é para todos, né? Exatamente, todos iguais, né? Empresários, empreendedores, não importa o tamanho, os segmentos, os desafios são muito parecidos. O que muda realmente é a forma de atuar, a forma de trabalho. E Uhum. desculpa, Fabiola, só eu vou. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Não dei boa noite, desculpem, só entrei. Me perdi no fundo lindo ali, inspirador da Fabiola. É, imagina, o pessoal tá aí ainda entrando, né? Por enquanto o povo quer saber, né? As lives das 9, né? Então todo mundo entra e sai. Mas é legal porque isso, né? Dá um up na live aí. É Ô verdade. Carol, a gente sempre pensa assim, né? Eu penso assim e tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aí também pensam, né? Você vai levando o teu negócio, porque o negócio é tão violento, vamos dizer assim, que muitas vezes as pessoas vão fazendo aquilo que elas já fazem e não param para pensar de que forma elas poderiam fazer melhor a mesma coisa. E é isso que uma reunião de consultoria poderia trazer para uma empresa? É isso mesmo. Normalmente eu sempre comento até, né, contextualizar aqui um pouquinho, as pessoas elas chamam alguém de consultoria quando elas estão com um problema naquela área, né? Pode ser, no caso, nós temos a consultoria de gestão financeira e administrativa para auxiliar na gestão mesmo, alavancar o negócio, trazer maior rentabilidade, avaliar preço de venda, entender um pouquinho se o negócio está correto ou não na forma de gestão, estruturar para aquele crescimento, né? E, e assim as outras, cada consultoria na sua área. Mas normalmente as pessoas nos chamam quando eles estão com algum problema, assim, eu não tenho mais dinheiro, ou então eu vendo muito, mas eu não vejo dinheiro. E aí? E muitas vezes em uma conversa a gente consegue entender, captar qual é o problema, por que que vende e não tem o dinheiro. Porque nós que somos de fora, não estamos lá dentro no dia a dia, na operação, como dizem, matando um leão por dia, Uhum. daquele negócio, nós vamos com outro olhar, uma outra visão. Olhamos de fora da caixa, né? Então nós conseguimos entender de uma forma mais prática. Também a expertise, os anos na área, né, atuando nessa área, fazendo essa atividade, ajudam muito, contribuem muito. Mas eu percebo assim que os empreendedores, os empresários, eles se dedicam para aquilo que eles constituíram o seu negócio. Por Uhum. exemplo, um arquiteto, ele vai projetar, ele vai pensar na decoração, ele é criativo. Ele não vai Uhum. pensar muito na gestão do seu negócio, até porque os perfis são diferentes, né?
quem vai pensar na gestão do Completamente. negócio e quem é criativo. Então a gente chega lá, a gente tem uma facilidade maior para entender qual é o problema e poder passar, transmitir isso para eles também, né? Para o empreendedor, Uhum. para o empresário. Ô, Carol, fala um pouquinho da tua experiência, da tua formação, o que você tem feito em relação à consultoria, porque eu vejo que você está atendendo um público assim muito seleto, né? Eu vejo que você vai para Jaraguá, vai para Araquari, vai para São Francisco, fica em Joinville, quer dizer, você realmente tem atuado em toda a região. Eu acho que as pessoas elas confiam muito em você, né? É, Quem não conhece a Carol, gente, a Carol ela tem uma empresa que se chama Missão Empresarial, onde ela mesma disse, confidenciou que esse era o propósito dela de vida, né? Ajudar os empresários a irem para frente, né? Porque, como você falou, eu acho que você fez uma colocação extremamente importante. Por exemplo, um arquiteto, ele sabe arquitetar, mas toda a outra parte empresarial é sempre um desafio. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa sua experiência. eu sou formada em ciências contábeis, me formei já há alguns anos, trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei por algum tempo em uma empresa de auditoria independente na área fiscal, trabalhista e societária, então fazia auditoria como um todo, né, auditoria contábil de todas as áreas, e há 6 anos estou com a Missão Consultoria, e atendendo micro e pequenas empresas, empresas de médio e grande porte também ultimamente. Já Uhum. atendemos empresas fora de Santa Catarina. E o nosso objetivo, a missão, eu tenho também especialização, né? Acabei esquecendo, especialização em direito trabalhista, tenho formação em consultoria, fiz alguns treinamentos, busco sempre, estou sempre estudando sobre planejamento estratégico, redução de custos, formação de preço de venda, e comecei então há 6 anos com a Missão Consultoria. A Missão Consultoria, ela nasceu, até o nome dela mesmo, né, como eu te confidenciei, veio de um propósito de vida. Realmente, eu tive há um tempo atrás um acidente de carro e que o médico me disse que era para eu parar de chorar pelas sequelas e viver porque eu deveria ter morrido. Então eu Uau! entendi que o meu propósito de vida é ajudar os empresários, empreendedores a terem sucesso nos seus negócios. Que quando a gente constitui uma empresa é como um filho, tem que dar certo, né? Não pode Exatamente. voltar atrás. É um sonho. Uhum. Então eu realizo, eu com mais algumas pessoas, temos parceiros, né, de trabalho sempre para realizar todos os trabalhos, poder atender adequadamente os clientes. Nós trabalhamos com consultoria e treinamento na área de gestão financeira e administrativa, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. O Uhum. financeiro, nós vamos olhar os números da empresa, a formação do preço de venda, os custos, o ponto de equilíbrio, o resultado, se a empresa gera caixa, se a empresa gera resultado, lucro, prejuízo. Só que se o administrativo não estiver organizado e estruturado, o financeiro também não vai conseguir evoluir. E Uhum. acabamos muitas vezes olhando outras áreas da empresa. Porque, por exemplo, eu estabeleço uma meta de vendas, né? A empresa estabelece a meta de vendas, que é o ponto de equilíbrio. Mas será que a produção consegue produzir para entregar aquela meta de vendas? Então a gente acaba se metendo um pouquinho lá na produção, entendendo aquela Uhum. produção. Ou então prestador de serviço. Nós atuamos mais forte com indústrias e prestadores de serviço. E então nós acabamos entendendo todo o contexto para poder Uhum. fazer, prestar a consultoria e assessoria de forma adequada. Nós acabamos entendendo toda a empresa, como funciona a comunicação entre todos os setores, para que Uhum. o administrativo e o financeiro juntos gerem resultado para a empresa. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta bem, assim, bem básica, né? Uhum. Ah, por exemplo, quando uma empresa está com problema,
algum problema financeiro, mas ela não sabe que ela tem. Vamos dizer assim, ó, uma loja, né? Eu trabalho muito na área de comércio, né? Estou dentro das lojas e eu sempre gosto de trazer esse assunto, porque esse assunto pode ajudar muitas pessoas que trabalham com estoque, por exemplo, né? Muitas vezes, olha, são incontáveis, dezenas, na verdade, dezenas de lojistas sempre acham que não tem nada na loja. E vão Sim, comprando, e vão comprando, e vão comprando, e vão comprando, e chega uma hora que tá todo mundo enforcado, e aí é a hora que todo mundo chega para mim e fala assim, Fá, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu falo, eu também não sei mais o que fazer, porque a gente leva as pessoas para a loja, né? E tem tanto problema dentro de uma loja, por exemplo, que as coisas vão se embolando, porque daí a dona da loja já não consegue mais atender, que é uma coisa que ela gostava de fazer, porque quem tem loja gosta de, né, desse tete a tete. isso. Então, ado, cada um no seu quadrado. E quando a gente vê que a gente tem um problema, não pode demorar, né, para procurar ajuda, né, Carol? E negócio de estoque é um pepino, né? É porque ele é um custo ali parado, né? Parado. Ah, o comércio mesmo, ele leva em média 90 dias para girar, porque ele compra, aí ele estoca, ele paga, ele coloca na vitrine, aí ele vende no crédito, no crediário, né, parcelado, depois ele recebe. Então aí é um Uhum. prazo médio de 90 dias, né, para ele poder girar e ter o retorno desse estoque. Isso é um custo para a empresa que normalmente eles não colocam no preço de venda. Uhum. Mas normalmente eles falam isso, né, Fabiola? Exatamente. Nossa, olha só, a minha loja está vazia, eu não tenho nada para vender. Uhum. E a gente olha o estoque, está lotado e a gente não entende por quê. Mas é muito importante, por isso, procurar ajuda logo. Normalmente a gente até fala, né, que nós consultores e capacitadores dessa área, fazer um plano de negócios antes de começar seria o ideal. Por quê? Por que que às vezes tem um estoque tão grande? Ou porque não está comprando para o público que está atendendo, ou não está Uhum. investindo em marketing para o público que gostaria de atender, ou não está no local adequado para atender aquele público ou vender aquele produto que está comprando. São vários pontos que precisam ser analisados. Não Uhum. necessariamente eu comprei errado ou o cliente não quer comprar. Muitas vezes eles dizem: nossa, é que o meu concorrente vende mais barato. Mas será que o concorrente dele tem os custos dele? Será que é o Uhum. mesmo público? Será que ele não É. tem um custo menor porque o público é diferente? Tudo isso Uhum. nós temos que entender, olhar, observar, e a gente consegue ver antes lá no plano de negócio. Só que quando a pessoa não fez, que é difícil quem faz, plano Uhum. de negócios, muito raro quem faz, às vezes em uma conversa de consultoria, né, no conhecimento, eu vou lá conhecer a empresa, a gente consegue entender qual é o problema. Qualquer ramo. Qualquer ramo. Depende, assim, de como a pessoa vai falar. Porque às vezes o empresário, ele está tão envolvido na operação que ele mesmo não sabe o que acontece dentro do seu negócio. Uhum. Se ele consegue olhar um pouquinho de fora, ou se ele sabe, tem um pouquinho de conhecimento de eu tenho tanto de estoque, ou eu compro de tal forma, e aquela informação tá correta, porque às vezes também eles não têm a geração de dados, né? Não utilizam software, controla no caderninho, ou então na planilha ainda, então a informação às vezes está um pouquinho atrasada. Depende de como ele Uhum. tem essa informação, se é ele que controla, se ele tem esse conhecimento ou não. Muitas vezes o empresário, ele mesmo não tem o conhecimento do que está acontecendo no seu negócio, porque ele vai lá para a operação, ele vai vender, e ele deixa alguém É. responsável lá pelo financeiro dele. Uhum. Então ele não tem certeza do que está acontecendo em tempo hábil. Né? É. Olha, gente, isso, sabe que eu tive uma experiência muito
triste, vamos dizer assim, porque eu era bailarina, eu tinha uma escola de dança enorme, eu tinha 500 alunos, 1.000 metros de área construída, eu tinha, assim, era uma coisa gigante, e por muito tempo, por 10 anos, né? Mas eu queria dançar, né? Eu queria coreografar, eu queria fazer espetáculo, eu queria vir para Joinville, né? Eu morava em São Paulo nessa época. Eu realmente, eu deixei a minha empresa na mão de uma pessoa, né? Eu não tinha muita noção assim do que acontecia, porque a minha preocupação estava toda voltada para aquilo que eu gostava de fazer e para a sobrevivência do meu negócio, né? Quando eu fui ver, era assim, era uma coisa tão absurda, para te ter uma ideia, Carol, e eu acho que é até legal a gente compartilhar isso, porque muitas vezes as pessoas elas não entendem ou elas não sabem do que a empresa é capaz, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Nesse caso, meu caso, por exemplo, eu lembro que eu falei para minha gerente assim, eu preciso trocar meu carro, e eu confidenciei assim uma necessidade que eu tinha, e ela falou assim, compra um zero. Eu falei, não, imagina, como assim, né? Não quero ficar pagando, né, um tempão. Então ela falou, como assim ficar pagando? Pode comprar. Eu falei, tá, mas posso comprar como, né? Ela falou, você tem dinheiro na conta. Eu falei, para comprar um carro, zero? Ela falou, para comprar até dois, se você quiser. Olha, eu me lembro ouvir isso dela e falar assim, nossa, será? E eu vendia rifa, vendia coisa arada para poder vir para o Festival de Dança de Joinville. Então, quer dizer, eu estava fazendo um esforço desnecessário numa área, né? Deixando de fazer outras coisas, porque realmente muitos empresários eles não têm o domínio sobre o seu negócio mesmo, né? Eles largam É. mão e vão fazer, né? Qual é o primeiro passo para você olhar como um olhar de consultora para um negócio? É realmente sentar com o empresário, com o empreendedor que fundou a empresa, que fundou aquele negócio, e entender qual era o objetivo dele, o que ele realmente deseja com aquele negócio. Se o objetivo principal dele é ganhar dinheiro, é realizar um sonho, se é ajudar alguém, se é, em primeiro lugar, o objetivo dele é trazer inovação para a comunidade ou para uma classe específica. É o primeiro ponto, porque muitas vezes eles constituem a empresa com um propósito e eles trabalham para outro propósito. Então, e sem alinhar esses dois pontos, o que realmente vai fazer e qual é o objetivo, fica muito difícil trabalhar, porque o empreendedor ele tem o objetivo inicial dele na cabeça, lá no inconsciente. E quando ele vai Uhum. trabalhar, ele trabalha para outra coisa, ele está indo contra o inconsciente e isso nunca fecha. Então, o primeiro passo é entender o que ele quer com aquele negócio. Depois é entender quais são os processos que ele tem ou que ele precisaria ter. Ele vai falar o que ele tem e a gente vai entender o que ele precisaria ter. Entendendo os processos, a gente já com a experiência, né, a gente consegue entender se ele pode ter problemas em preço de venda, em não alcançar metas, em custos altos, falta de investimento em alguma área, ou falta de controle desse dinheiro. Quando ele Uhum. começa a falar dos seus processos, da forma de atuação dele, a gente consegue entender o que está acontecendo, qual deve ser o real problema da empresa. Porque Uhum. normalmente eles falam, eu estou com falta de dinheiro, ou então eu estou querendo me estruturar para crescer. Porque eu estou Uhum. vendendo bastante, eu sei que eu tenho dinheiro, mas eu estou desestruturado. Eu preciso ficar aqui todos os dias, 8 horas por dia, para o negócio Hum. acontecer. Nossa, eu já ouvi tanto isso, mas tanto, tanto, tanto.
de repente, É. donos de empresas, assim, que poderiam estar fazendo outras coisas atrás do balcão, voando com todos os fios de cabelo em pé, sem poder largar. Eu tinha um cliente, ele trabalhava 12 horas por dia, ele saía da sua casa, a empresa dele servia café da manhã, então ele ia lá para servir o café da manhã e ia até a noite no jantar. E ele não saía Nossa. da empresa, e ele tinha mais 4 lojas. Então, realmente era complicado. Mas falta o quê? Falta processo? Falta o quê? Por exemplo, numa pessoa que trabalha enlouquecidamente e não tem esse faturamento que gostaria de ter. Eu sempre digo, essas pessoas, elas não se dão o direito nem de ficar doente, né? É, Tirar férias, então, é um luxo, né? é Nem ficar doente verdade. não pode. Eu era E é assim, gente, eu importante. era assim. É, também não posso falar, né? A gente gosta, parece, mas a gente aprende, né? Uhum, Então, eu tenho a formação em coaching também, acabei até não falando, mas isso me ajudou muito a entender que nesses uhum, casos não falta só processo. Muitas vezes falta o desapego do negócio que eu criei, que é para uhum. crescer. O Interessante. negócio ele precisa crescer. Para crescer, evoluir, é difícil conseguir crescer, evoluir sozinho, trabalhando sem ninguém, sem a ajuda de alguém. Então, muitas vezes é isso, dependendo Uhum, das crenças, de onde a pessoa vem, qual foi a criação que ela teve, quais os treinamentos que ela teve, a história de vida realmente. Muitas vezes uhum, pode ser isso, mas isso aliado a processos, porque quando a gente consegue implantar os processos, indicadores, que alguém do financeiro, que os gestores de cada área, ou se a empresa for menor, que pelo menos o financeiro ele tenha relatórios que ele envie semanalmente, no mínimo, semanalmente para o empresário, para o dono do negócio mesmo, dono da empresa, ele vai se sentir mais confortável e mais confiante para poder pensar em outras coisas, outros produtos, outros serviços e fazer o negócio crescer. Enquanto ele fica uhum. ali muito apegado à operação, a controlar se pagou certo, se não pagou, se Aham. debitou, se recebeu, ele fica amarrado, né? E quando a gente está muito amarrado, muito preso à operação, não tem tempo de pensar para poder planejar um crescimento. Quando olha o Uhum. negócio de dentro, fica um pouquinho mais difícil. É verdade. Mas a gente implanta processos, indicadores, não só processos, né? Mas indicadores para poder mensurar esses processos, relatórios que demonstram o que está sendo pago, o que está sendo recebido, o que o cliente pagou, o que falta o cliente pagar, indicadores que demonstram o motivo da falta de pagamento dos clientes, ou que nós Uhum. estamos pagando, se realmente é algo que nós compramos, que precisávamos comprar ou não. Então, com Uhum. esses processos, a gente consegue ter relatórios e indicadores que permitem o empresário se sentir mais seguro e confiante para Uhum. poder também quebrar um pouquinho das crenças que limitam ele. Verdade. A Silvia até compartilhou ali. Gente, um beijo grande. Olha, eu tô vendo a Rosana, a Silvia, a Beth. Gente, obrigada. Olha a Cida. Naine, saudade de você, vovó Alene. A Raquel, obrigada por vocês estarem aí. Biquíni Sansi, a Ó, Dani, brigadão, viu, gente, por vocês estarem aí. A gente está conversando com a Carol Kretzer. Como é que é? Kratzer. Lutz Kretzer, Lutz é, Kretzer, que nome, ela né? é, pois é, chiquérrima, eu acho. Ela é consultora e também facilitadora, treinadora. É muito bacana o trabalho dela, porque ela pega o empresário pela mão, literalmente, entende o negócio dele, ajuda ele aonde ele precisa ser ajudado nos processos financeiros, enfim, outros, né, de gestão, e treina.
né, quem for preciso da empresa. Então, isso é bem bacana, porque eu acho que, na verdade, Carol, eu acho que todo mundo deveria, uma vez no seu negócio, contratar um consultor, porque alguém de fora para olhar para dentro do seu negócio e ver a quantas anda, gente, porque isso é fato, né? A gente vai levando e vai deixando para trás um monte de coisa. Qual é o problema mais comum que você vê dentro das empresas quando você vai dar consultoria? É a, até a Silvia comentou ali, né? A necessidade de controle. Realmente é isso, é a Uhum. falta de controle ou a estrutura desorganizada, digamos assim. Por quê? A gente começa o negócio trabalhando, porque eu tenho contas para Uhum. pagar. E não estrutura, vou deixar para depois. Depois eu faço o processo, depois eu desenho, depois eu Uhum. registro. E quando se percebe, cresceu, o volume está grande. E como eu comecei lá desestruturado, eu ia fazer uma produção e eu nunca anotei a quantidade de matérias-primas, de matéria-prima que eu utilizava, porque quando eu comecei eu sabia a receita, né, eu sabia a quantidade, a estrutura do meu produto, conhecia bem, eu ia lá, pegava tudo, montava. Aí eu contratei um funcionário e ensinei para ele. Ele fazia da Uhum. mesma forma. Aí veio Certo. outro funcionário, aquele funcionário já passou para o segundo. E ali já muitas vezes se perde a receita, né, ou a estrutura, se perde o controle do estoque, o que eu Uhum. orcei, que eu continuo orçando lá quando eu comecei o meu negócio, eles já não fazem mais da mesma forma, não utilizam mais a mesma quantidade para produzir, aí começa a me gerar prejuízo, ou porque eles estão gastando matéria-prima a mais, ou porque o produto não tem a mesma qualidade. Então, ali se perdeu todo o controle, toda a estrutura do negócio para gerar os controles. Então, é Uhum. importante começar estruturado. Muitas vezes as pessoas não fazem porque ou não tem um software ou não controlam isso mesmo, não fazem uma ordem de produção, porque é chato, é mais um papel para preencher, é mais uma Uhum. informação para eu ter que colocar. Aí eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para preencher aqui, Carolina. Eles me dizem. Sim, é assim que a gente Vai vai sim, saber. É, é porque é né? assim que a gente consegue medir, né? Quando eu não tenho controle, eu vou medir o quê? Eu vou saber como se eu estou fazendo certo. E normalmente as pessoas me dizem muito assim, ó. Ah, Carol, mas isso aí tu só quer essa receita para fazer custo, né? Calma aí que eu te falo, eu tenho aqui na minha cabeça a receita, né? A estrutura. Calma aí que eu te falo. Mas não é só para isso. Isso previne muitas coisas. As pessoas pensam que é só o dinheiro, né? Mas não é só o dinheiro. Isso é a qualidade do produto, é saber o que o colaborador está fazendo, se ele não precisa de um treinamento para melhorar a qualidade da produção, se o tempo da produção está adequado, se de repente ele não precisa atualizar a ferramenta que o funcionário utiliza, Hum. se ele não pode automatizar algum processo. São vários É. pontos, né? Aham. E aí se perde também em atendimento, né? Eu vejo principalmente as pessoas que prestam serviços, né? Às vezes você tem ali uma empresa prestadora de serviço e de repente você fazia isso pessoalmente, mas você cresceu, acabou passando para mais um, para mais um, para mais um, e no meio de alguma coisa aí, no meio de passar um para o outro, as coisas se perderam e aí você começa a perder os seus clientes, porque você perdeu qualidade, você perdeu atenção, você perdeu. Só essa palavra, gente, já faz com que o nosso negócio tome um baque, né? E muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Né? Às vezes, por É. exemplo, sei lá, eu pego muito exemplo de loja, porque o comércio, a gente trabalha muito com comércio, mas você entra numa loja,
Você é mal atendido? O que que acontece? Fala aí, gente, quem está aí na live. Quando você entra numa loja, que você é mal atendido, o que acontece? Você volta? É difícil, né? E o pior, Pode falar. não é só que não volta, né? É que sai falando mal. Espalha para todo, para Deus e o mundo, né? Porque a É, mulherada fala, a mulher é o que tem mais consumo, né? A mulher escolhe a marca de tudo, até a marca do carro do marido, se marcar bobeira, escolhe, né? é, Mas é assim, isso mesmo. eu tenho clientes que, por exemplo, foram comprar, me ligam, né? Eu tenho muito esse feedback dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores, né, de TV e tal, porque, Fá, eu fui lá, mas eu fui muito mal atendida. Eu fui comprar meu carro em São Bento. Como assim? Tu saiu de Joinville para comprar um carro em São Bento? É, Nossa. sabe? Por quê? Porque entrou na loja, foi mal atendido, ou porque tinha um processo que não foi legal. Outro dia também eu recebi uma reclamação de um cliente nosso que entregou um material ali, um produto com defeito, né? E o dono nem sabe. Então, gente, uma reunião de consultoria realmente pode virar a chave do teu negócio, pode mudar o teu negócio, porque tem que ter alguém de fora para olhar para o teu negócio e te dar um toque. De muitas coisas, né, Carol? É, como tudo na vida, né? Às vezes uma simples pergunta é a resposta que a pessoa estava procurando e não sabia. Uhum. Porque quando nós consultores vamos em uma empresa, nós perguntamos tudo, né? O diagnóstico. É igual um médico vai lá para tentar diagnosticar o que está Uhum. acontecendo. Você passa o quê? Então, Por escrito, numa planilha? É isso? existe o briefing, nós temos, né, na missão consultoria tem um briefing para poder entender qual é a real necessidade da empresa. Que muitas Uhum. vezes eles têm aquela, eu preciso, sei lá, eu preciso de dinheiro porque eu não estou vendendo. E quando a gente começa a fazer o briefing, começa a fazer as perguntas, entender quantos colaboradores tem, como cresceu o negócio, quem faz a estrutura, quem faz parte da estrutura, quem faz o administrativo, quem faz o operacional, Uhum. existe alguma terceirização, como é o transporte? São várias perguntas. E às vezes a gente faz uma pergunta que a pessoa pensa, nossa, nunca pensei isso no meu negócio. Eu preciso ter isso? Então, assim, é alguém que vem de fora e te enche de perguntas para fazer um diagnóstico, né? Mas não são perguntas assim que eu pego uma listinha e vou fazendo as perguntas. Não é assim também, senão fica uma coisa maçante, né? Mas a gente vai conversando. Eu vou tentando entender qual é a história da empresa, como eu Uhum. comentei, né? Qual é o objetivo, por que aquela empresa foi constituída. E assim a pessoa começa a contar a sua história. E nesse Uhum. contar a sua história é onde a gente consegue entender muitas coisas, o que está acontecendo, por que ela pensa que tem algo de errado, por que ela pensa que aquele ponto está errado. Às vezes nem está Uhum. errado, às vezes é o Pois é. negócio assim mesmo. Só Uhum. que falta aquele conhecimento do negócio muitas vezes, né? Uhum. Principalmente agora na pandemia, muitas pessoas abriram negócios sem ter nenhuma noção dessa parte administrativa, gerencial, né, da gestão de negócio. É verdade. Gente, fiquem à vontade aí para fazer alguma pergunta. Quem está gostando, eu quero muitos corações subindo, né? Isso para nós é bem importante, a participação de vocês também. Eu vou deixar essa live salva, mas quem quiser perguntar agora, depois quem quiser também, Carol, escreve ali o teu contato, né? Ali para as Uhum. pessoas poderem depois, né? Te acessar também. Oi, Matilde, Noeli, obrigada por estarem aí. Um beijão para vocês. Olha a Nick, a Maura é uma fofa, tá sempre aí, né? Agora vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Maura, por exemplo, né? Que é uma pessoa que trabalha sozinha,
né? De que forma você pode ajudar essas empreendedoras que não têm, vamos supor assim, uma equipe, ou que não, né, não tem assim, aquela necessidade de um treinamento, né? Como é que você poderia ajudar? De que forma você Na ver- atuaria? com pessoas que estão começando o seu negócio ou que já começaram, mas ainda estão sozinhas, como a Maura, por exemplo, mas que logo, logo ela vai estar crescendo bastante, porque eu estou vendo a movimentação dela aí, até estava consultando antes de começar aqui a live, fazendo uma consulta Aham. com ela. Ah, Mas então, a nós Maura temos, tem tudo para crescer, né? sim, nós temos uma mentoria específica para pessoas que começaram seus negócios há pouco tempo, para elas estruturarem o seu negócio, começarem corretamente. Existe uma consultoria, uma mentoria que ela vem desde a elaboração do plano de negócios, ou então para Hum, quem já tem o seu negócio constituído, nós auxiliamos a estruturar com planilhas para controle, quais são os controles adequados para o negócio, porque pode ter necessidade de controle de estoque ou não, às vezes a gente pensa que uhum, indústria, só indústria, se é algo muito grande, né? Mas, por exemplo, quem faz doces, quem faz comida, é uma indústria, porque hum, junta os ingredientes para vender um pão, por exemplo. verdade? Então, é uma indústria de pães, né? Precisa controlar o estoque de uma forma um pouco diferente. E nessa mentoria, nós Uhum, auxiliamos já a estruturar de uma forma que ela possa crescer e depois ela já está pronta para esse crescimento, ela já tem o seu preço de venda formado corretamente, já sabe o quanto precisa vender para pagar os seus custos, qual é o ponto de uhum, equilíbrio, qual é a margem de retorno que ela vai ter. Ela consegue depois formar o preço de venda dela sozinha e sempre uhum, projetando o crescimento, né? Porque hoje, uhum, talvez ela está sozinha ou começa como MEI, mas depois ela vai crescer. Esse é o objetivo. E a gente já estrutura para o crescimento. É uma uhum, mentoria que tem 6 meses de acompanhamento. E a pessoa pode fazer as aulas, digamos, as mentorias individuais ou uhum. em grupo, fica a critério, né? Muitas vezes as pessoas fazem em família, sabe, Fabiola? Porque, eu vou Interessante. chamar o meu marido. É, e é importante mesmo, né? Vou Claro, chamar meu lógico. marido para me ajudar a lembrar depois, porque eu não lembro mais o que tu falou. É, e muitas empresas hoje, né, elas estão sendo familiares, né? Elas começam Sim, com uma pequena produção ali e vão, né, vão a mil, né? Sabe que tudo que a gente está falando aqui é importante, gente, porque é uma área que as pessoas não pensam que precisa tanto de controle. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, alguém que é sócio, vamos pegar a Irene. Oi, Irene, lindona, amanhã é dia da live da Irene. Nós vamos falar sobre relacionamentos, vai ser bem legal. Mas vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que seja, que tenha serviço, né? Ah, ela mistura tudo, ela embola o meio de campo com as coisas pessoais, ela vai na padaria, ela compra, depois ela vai ali e compra um lençol novo para colocar na maca, ou ela compra, misturou tudo. E aí? esse é o primeiro ponto onde começa a estruturação. É uma Uhum. das primeiras fases da mentoria, né? Mas isso É não acontece muito, misturar. né, Carol? É comum, é bem comum, Uhum. principalmente quem é MEI. Porque quem é MEI não tem aquele conhecimento de que deveria separar, que o MEI tem que ter uma conta separada. Então, é o primeiro ponto, separar as contas da pessoa física. Agora você tem uma outra pessoa jurídica. E o que Uhum. você vende por lá, você vai gastar lá também. Ó, a Andresa Agora, o já se que achou e tem que aí, ter o seu né? salário. É bem isso, é verdade. É normal, ela é psico, Aham, isso acho que é também, né? psicóloga. Isso mesmo. Também, por E exemplo, então, a Karina ali, a Karina é uma fofa porque a Karina é a que faz os nossos banners. Mas, por exemplo, uma prestadora de serviço, ela pode começar estruturada, se ela souber, né?
Isso mesmo. Ela tem que começar já separando as suas contas, tendo um salário, vivendo com aquele salário. Se não é o suficiente, então ela tem que pensar que ela tem que colocar isso lá na conta no cálculo do preço de venda dela para pagar um salário maior. E aí ela vai Uhum. cobrar mais pelo seu serviço, ou então ela vai vender mais para pagar pelo salário que ela quer. Como que ela vai colocar essa hora? Essa é a maior dúvida de quem presta serviço, né? Como eu Hum. vou colocar o meu salário? Como que eu calculo a minha hora? Como eu valorizo a minha hora? Como eu valorizo o meu serviço? Uhum. Então, a gente consegue demonstrar tudo isso, passar planilhas para que as pessoas possam calcular isso, depois continuarem no seu crescimento, na sua jornada. E a gente tem um Uhum. treinamento também específico para isso. Sempre digo, né, quando a pessoa abre o CNPJ, ela deveria ter um treinamento, Mas não porque tem. é, porque ela teria que buscar algo para poder entender isso, né, um treinamento, uma consultoria, uma assessoria, para poder entender ali como funciona o negócio para já começar certo e crescer, não deixar o negócio assim, nossa, agora eu não tenho mais dinheiro, não sei o que fazer. Muitas vezes a gente já aconteceu, muitas vezes também não, mas já aconteceu de Hum. chegar em uma loja e, nossa, teu preço de venda tá bem baixo. Não, tá igual dos outros. Só que dos outros é assim num lugar muito diferente, numa estrutura física muito diferente, um atendimento muito diferente. E quando a gente começa a fazer os cálculos, você teria que vender X quantidade por mês para poder manter o teu negócio. Consegue vender? Não, de forma alguma. Hum. Então, por isso é importante essa estrutura desde o início, né? Entender o seu negócio desde o início. E sem essa organização, a gente não consegue calcular preço de venda certo, ponto de Uhum. equilíbrio certo, qual o salário que eu posso retirar. Então, é muito importante começar organizado, estruturado, entender o seu negócio, entender o que realmente vende, não é simplesmente ir lá entregar o produto. Como você falou do comércio, né, Fabiola? As Como a promoções gente. malucas, né, do povo que a gente vê aí, povo com 70% de desconto. Eu falo, gente, será que eles estão vendendo pelo preço que eles pagaram? Será que eles estão pagando para vender, né? E muitas vezes as coisas não funcionam. E da mesma forma, eu acho que quando você, como consumidora, vai, também tem o fato, né, da gente como consumidora, e tem o lojista também, né? Deixa eu dar um oi ali para o Márcio, gente, para Carla. Oi, Carla, um beijão para ti. Quanta gente legal aqui entrando na nossa live, tão bom a gente ver essa galera aí. Eu estou conversando com a Carol, ela é consultora e treinadora, facilitadora de gestão. Ela vai na sua empresa e faz um diagnóstico, entrega para você, porque um olhar de fora, é isso que a gente estava falando, né, Carol? Um olhar de fora É, é muito importante para você ver se você realmente está no caminho certo, né? Ou se, isso porque às mesmo. vezes você pode nem saber que você ou que está certo ou que está errado, né? Então aí é o X da questão, né? Ou pior ainda, né, Fabiola? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Se eu nem sei que existe um negócio, como eu vou saber que eu preciso controlar aquilo? Ou como É eu vou saber que aquilo verdade, influencia no meu negócio? é Eu verdade. sempre conto uma situação minha, né? Eu comecei o negócio, aprendi, né? Eu antes Hum. era funcionária, CLT, recebia minha atividade, executava, entregava. Eu sabia calcular preço de venda, eu sabia calcular tudo. Mas quando eu fui fazer para o meu negócio, o que que eu fiz? O que que a inteligente fez, né? A pessoa que fez, calculei lá como se eu fosse trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Mas era eu sozinha, eu tinha que vender, eu tinha que prospectar, eu tinha que fazer proposta, eu tinha que fazer tudo. Como que eu ia trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, para entregar para o meu cliente o diagnóstico dele, o preço de venda, o plano de negócios, o fluxo de caixa?
Não tinha como, então aprendi. Da pior forma, mas aprendi. Então tem coisas Uhum. que alguém que vem de fora fala pra gente, são simples, né? Coisas que às É. vezes a gente sabe, mas a gente não se dá conta quando é o nosso negócio. Porque a gente vai com aquela sede de que tem que dar certo, de que é o meu sonho, vou dar o meu sangue para isso dar certo, para eu pagar, para eu ter Uhum. retorno do investimento quanto antes. Então, É. muito importante alguém É, vir de fora. eu acho que esse é o grande lance da consultoria. Vamos dizer agora, vamos falar um pouco para empresas um pouco maiores, né, que já tem ali seus 10, 15, 20, 30 funcionários, né? O que você poderia fazer como treinamento, por exemplo? Os treinamentos são mais específicos realmente de gestão, para a gestão do negócio, né, da área administrativa e financeira. E a gente Uhum. faz os treinamentos específicos, personalizados para a empresa, entendendo o software da pessoa, qual é o software que ela utiliza, verificando quais as ferramentas que ele fornece, tanto para análise quanto para controle, e passamos o treinamento para as pessoas que utilizam esse software, tanto do administrativo quanto financeiro, para elas utilizarem ele adequadamente, configuramos ele adequadamente, treinamos elas para utilizarem e poderem analisar o negócio. Treinamos as pessoas para formarem preço de venda, para utilizar a Hum. tributação, poder configurar a tributação correta para cada venda que faz, que dependendo do negócio, cada venda vai ter uma tributação. Então, treinamos as pessoas para que elas tenham esse entendimento, esse conhecimento, para elas poderem fazer o financeiro, controle financeiro, contas a pagar, contas a receber, fazer a cobrança corretamente, a emissão da nota fiscal, a emissão do boleto, o lançamento, o contas a pagar da mesma forma, elaborar um Uhum. fluxo de caixa corretamente, planejar esse fluxo de caixa e depois controlar ele para comparar o orçado e o realizado, para a pessoa poder Hum. verificar se deu certo, se não deu certo, o que está errado, o que eu preciso melhorar no planejamento, ou até mesmo para entender por que, que o fluxo de caixa deu errado, essa análise, né? Nós treinamos essa análise do fluxo. Por que, que deu Uhum. errado? Realmente foi o planejamento financeiro ou foi lá na produção que atrasou a entrega de uma matéria-prima e daí influenciou Hum. na entrega, eu perdi dinheiro. Uhum. Dessa Entendi. forma, a gente consegue melhorar tudo. Com certeza. Então, tanto pequenas, médias, eu acho que para os pequenos, vamos dizer assim, para quem é empreendedor, né? E hoje, nossa, gente, o povo brasileiro é muito empreendedor, né? Eu estou em vários grupos É, de empreendedorismo ali, eu fico abismada do que o povo consegue fazer. O povo vende tudo que você puder imaginar, né? E assim é muito legal ver esse movimento, né? Pela sobrevivência, né? Mas eu é, vejo também, olha, eu recebo, sei lá, acho que uns 5, 6 pedidos de ajuda, de tudo que você puder imaginar também, todos os dias. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas realmente sabem por que, que elas precisam tanto de ajuda? Porque, gente, às vezes você não precisa, às vezes você só precisa se organizar para ver que o teu negócio precisa ser levado de tal forma, né? Para ter sucesso, né? Todo mundo fala, como é que você faz tanta coisa, né? Sim, a gente também não pode ter um negócio só. Você, que nem você é consultora, você é facilitadora, você é auditora, você, né? Quer dizer, a gente vai fazendo várias coisas, mas cada coisa que a gente faz, a gente tem que ter esse pé no chão. Né? Essa coisa é muito importante de você saber o que você está fazendo. E quando você não sabe, gente, pede ajuda. Não precisa saber é. tudo. Ninguém nasceu sabendo. Você sabe fazer pão? Faça o pão, mas saiba quanto você tem que cobrar por aquele pão. Você tem que cobrar até o gás que você gasta, né? E as pessoas não, 1 quilo de farinha tá lá, sei lá, R$ 4, R$ 5, eu pego mais 2 ovos, não sei lá, lá, lá.
Tá, É, mas não é? Então não é tão simples assim, né? Realmente precisa ter um pouquinho aí de dedicação. Vocês estão curtindo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? A Irene, sua fofa, sua linda. A Irene é super participativa, né? Uma queridona, né? A Irene é uma que passou pouco tempo por uma situação dessa, né? Trabalhou que nem uma louca, chegou no final do mês e falou: Meu Deus, cadê o dinheiro? Né? Então, porque é serviço, né? é Então, mais mas depois deu complicado. tudo certo, é mais complicado. Que A mais, gente Carol, que você confunde acha que você um, precisa falar? um ponto importante, um ponto, é difícil escolher um ponto Muitos. importante, né? Mas muitos pontos importantes. Um deles você falou, por exemplo, agora, porque faz o pão, porque coloca o trigo, porque daí tem o ovo, daí às vezes, o ovo eu peguei ali da galinha que eu tenho criação ali atrás, tal, e não coloco o custo. Mas o que normalmente, até eu ia comentar antes sobre o comércio, eu acabei não, esquecendo de falar. Às vezes a gente não coloca lá no nosso controle a embalagem, né? Ou eu Hum, coloco o papel, a embalagem no pão, o saquinho do pão, mas eu não coloco aramezinho para enrolar. Ou então lá hum, na loja eu não coloco a fita ou o pedaço de durex que vai. É pouco, quando é pouco. Mas pensa no montante do mês, né? Pensa no montante do ano. E se eu estou ensinando alguém que está aprendendo, ele vai errar, ele vai gerar desperdício. Então, são custos que muitas vezes a gente não vê. Eu tive o tempo de treinar aquela pessoa em um processo, quantos custos invisíveis podem existir, quantos custos que a gente não percebe que existem, que estão uhum. ali. E a gente que está na operação, realmente, a gente não vê, porque a gente vai aqui, ó, fazendo para entregar, para gerar receita, para pagar a conta, para ter o retorno do investimento. E quando a gente percebe, quando a gente para pensar, alguém faz uma pergunta, aí que a gente se dá conta de tudo que a gente colocou, de energia, de material, em tudo que a gente faz, e nem notou, nem percebeu. Uma prestadora de serviços, por exemplo, numa assistência técnica. Ou eu, por exemplo, se eu não penso no trajeto que eu vou fazer, quanto combustível, Uhum. desperdício, isso tudo é custo, É, né? é muito importante. O estacionamento, né? Eu lembro que, assim, faz pouco tempo, né? Porque a gente vive aprendendo, né, gente? Eu sou empresária há muitos anos, muitos. Eu sempre tive muita liderança, sempre tive esse perfil, né? Então eu sempre fui dona dos meus negócios, vamos dizer assim. E me chamou a atenção uma vez porque eu não calculava o estacionamento. Até que eu falei, olha, eu preciso de um cartão de estacionamento, né, para o meu cliente, porque não dá, todo dia eu gasto ali 10, 15, 20, né, reais, todo dia. Né? Então, assim, você Todo imagina, dia. você vai indo, gente, é muito importante, né? É, eu penso também que vamos supor, olha, a Vanessa aí que acabou de entrar, quem vende acessórios, vamos dizer assim, né? Muitas vezes vai acumulando aquele estoque também gigantesco e acaba perdendo peças, né? Porque ou oxida, ou talvez tenha comprado de um fornecedor que não era muito legal. Eu acho que o prejuízo ele também tem que ser contabilizado, Carol, num custo. Como é que Sim. funciona isso? Quando é um produto que ele tem perdas ou que ele gera desperdício, isso acontece muito com produtos alimentícios, né? Produtos Aham. perecíveis. Sim, Talvez verdade. existem alguns acessórios até que tenham um prazo de validade ali que possam ficar estocados sem utilizar, né? Quantas coisas que quando a gente não utiliza, elas estragam, né? Então, quando Uhum. existe isso, a gente precisa mensurar qual é o tempo estimado que ele vai ficar ali nesse estoque e o tempo de vida útil para poder colocar isso lá no preço de venda. Preciso calcular esse desperdício. Quando é alimento, eu preciso ter uma média do meu desperdício diário para poder colocar isso no meu preço de venda.
Todos os Uhum. produtos que existe esse prazo de validade, eu preciso entender qual é essa validade, qual é o tempo que ele dura, ou o tempo que eu vou perder isso, para poder calcular essa média. Ele vai ter um custo médio, e incluir isso lá no meu preço de venda, ou no ponto de equilíbrio, tem que estar nos cálculos e precisa ser controlado. Porque hoje eu comecei vendendo, vou dar um exemplo aqui, 30 por mês, com um desperdício de 10%. Quando eu aumentei as minhas vendas, eu continuo com 10% de perdas? Ou eu consegui entender um pouquinho melhor o meu negócio e eu reduzi para 5%? E eu estou colocando lá no meu preço de venda 10% de perda. Claro que eu estou tendo um lucro, mas eu posso estar perdendo venda também. Posso não estar tão Hum. competitivo no mercado. É importante entender Uhum. isso. Isso é um ponto que acontece bastante, sabe, Fabiola? A pessoa ela começa com o preço de venda, aí ela cresce, ela poderia reduzir um pouquinho, mas ela nem se dá conta que ela poderia reduzir. E daí ela acaba se tornando menos competitiva no mercado, porque ela continua vendendo da Hum. mesma forma, só que com um preço um pouquinho mais alto. Entendi. E é onde, minha venda está reduzindo, não sei por quê. Meu preço de venda está muito alto. Será que é? Por que que ele está alto? É, Importante. sabe uma coisa também que acontece? Oi, Pri, um beijo, querida, para você. A Pri é uma também que vende um monte de coisa linda. Mas, por exemplo, uma coisa Surpreende. assim que é, eu também. É. Olha o empreendedorismo, né? É legal, né? É. E é tudo gente que não tem grandes empresas, mas que movimentam uma economia importantíssima, né? Na nossa cidade, principalmente, né? E a gente tem mais é que se prestigiar, né? Todo mundo se prestigiando, o povo vai indo e vai crescendo, todo mundo se empurrando ali. Isso mesmo. Ai, o que eu ia perguntar mesmo? Esqueci, meu Deus, que eu ia falar uma coisa que era tão importante. Desculpe. Thaís. Não, mas fui eu que fiquei viajando aqui. Poxa vida, não lembro. Mas era uma situação também, assim, de perda, né? De fazer. Ah, lembrei. Promoções, por exemplo, né? Quando a pessoa realmente faz um monte de promoção. Eu tive clientes já que fazia promoção, 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 promoção. Eu falava, gente, para de fazer promoção, porque você não vai conseguir mais vender fora da promoção, né? Uhum. Você vai acabar só canalizando o cliente de promoção. Então, Thaís está falando que me atendia ali na Jaque. Ai, que bom, obrigada. Que joia, bom ver. É a Cici. Márcio, pois é, o papo está interessante, né, meu amor? É isso aí, o Márcio também é professor. Então, quando chega uma hora que você só vai fazendo promoção, promoção, o que tu acha disso? O que tu me diz? Ó, Eu já vou falar balançou a até como cabecinha ali. cliente. Até como cliente, eu vou falar, né? Se a pessoa vive fazendo promoção, eu não vou lá comprar na semana que não está na promoção, Pois é. né? Principalmente como você falou antes, a pessoa coloca lá 70% de desconto. Nossa, então quer dizer que antes ela estava cobrando quanto acima para ela vender agora com 70%? Ou ela está Uhum. pagando para vender? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou vender pelo preço de custo, porque daí pelo menos eu vou desovar. Mas o preço de custo que eles falam eu comprei um bloquinho por R$ 1, vou vender por R$ 1. Não, o preço de custo não é isso. Tem os impostos, tem que pagar o custo fixo, tem comissão, tem a embalagem, tem tantas outras coisas que daí tá pagando para vender e nem percebe. E quanto Uhum. mais eu vendo com um preço de venda abaixo do correto, mais prejuízo eu tenho. Mais eu entro no buraco. E daí acontece que a pessoa ela tem dinheiro, porque ela fez promoção, entrou dinheiro. Só que lá na frente vai acabar faltando, porque ela está vendendo, está gerando caixa com prejuízo. Uma hora esse caixa ele vai reduzindo, reduzindo e vai faltar caixa também. Uhum. Então é importante entender isso, né? É como você falou antes, não precisa saber fazer tudo, mas precisa saber que existe
as formas de controle, existem os relatórios, os indicadores para poder analisar, para pelo menos pedir para que alguém faça, delegar e poder Uhum. cobrar para analisar. Então, não necessariamente eu preciso fazer, mas eu preciso saber que existe para poder delegar. Uhum. Vamos ver ali, a Vanessa está compartilhando que nesse momento ela vive de live, desvaloriza o produto, porém virou mania na pandemia. É, Vanessa, eu entendo você, né? Eu também mudei o meu foco, né? A gente vivia de eventos, né? Hoje a gente vive também de algumas lives, de alguns, né? É, Enfim, a gente foi mudando e a gente vai agregando vários serviços, né? Hoje eu vendo na Ara, hoje eu vendo óleos essenciais, a gente vai agregando coisas para poder ir vivendo e mantendo o nosso ritmo, né, de consumo principalmente, né, e pagar as continhas, né, tem que pagar as contas. Nem tudo que reluz é ouro, né, todo mundo fala, é Fabiola é, Bernardes, é chiquérrima, não sei o quê, sou mesmo, mas gente, eu corro atrás da máquina pra caramba, que nem todo mundo, né, muitas vezes eu me deparo aqui trabalhando 12 horas por dia, né, muitas vezes o meu marido fala, chega, né? Deu, né? é. Porque Uhum. a gente, né, vai fazendo e vai trabalhando. Mas assim, eu acho que essa história de desvalorizar o produto tem dois lados também. Claro que tudo tem um equilíbrio. Você tem que achar o teu equilíbrio. E se você pega, por exemplo, olha, o título dessa live é esse: uma consultoria pode mudar o seu negócio, né? E é isso que a gente está trazendo para vocês. É a Carol podendo fazer com que realmente você mude o seu negócio para muito melhor. A Cláudia está compartilhando ali, se comprarem por estar em promoção, depois compram sem promoção, porque gostaram imensamente do produto. Também É tem, isso né? que esse é o ideal, né? A Esse é o promoção ela vai ideal. ser ou para você desovar que palavra que se livrar de um estoque que está lá parado, que pode ser que estrague, que está só gerando custo de armazenamento lá, né, para você, ou então para você chamar os clientes que nunca vieram para sua loja, você demonstrar a qualidade do seu produto e daí sim Uhum. vender os outros. O que o mundo ideal, eu coloco em uma loja de roupas, por exemplo, eu tenho 5 araras, uma na promoção e outras 4 sem promoção. Porque a pessoa vai na loja, ela vai olhar não só o que está na promoção, aí ela vai olhar o Aham. restante. Claro, lógico. Não, e a promoção, até uma certa forma, ela pode atrair as pessoas para comprar, Isso, né, o que não está em promoção. Isso acontece muito, né? Eu inclusive falo isso para os meus clientes, né? Coloca ali meia dúzia de coisa na promoção, as pessoas vêm atrás da promoção, mas se encantam, né? Daí, né, gente, a pegada é o atendimento, né? isso. Daí o É. cafezinho que você vai servir, ou um chazinho especial. Eu lembro, não lembro qual cliente que eu chegava lá, e hoje nós fizemos um chazinho, acho que era de abacaxi, com não sei o que, era uma coisa diferente, né? E Uhum. as pessoas paravam ali para tomar aquele chazinho, né? É. Então, às vezes, você nem precisa parar para comprar, né? Você vai criando um vínculo com o teu cliente, ele passa lá para tomar um chazinho, né? Aí um dia ele tá afim de comprar, outro, sabe, gente, é um conjunto, né, Carol? Esse chazinho também tem que estar no custo, né? Isso aí, tudo tem que estar no custo, mas é isso mesmo, é o atendimento. Quantas vezes a gente não compra só pelo atendimento? Às vezes a gente nem gostou tanto do produto, mas o atendimento era tão bom que eu vou levar só para porque a Pois pessoa é, foi legal comigo. uhum, não é? É E bem você comum. acaba fazendo isso. Ó, a Pri tá falando ali que atendimento é tudo. É isso mesmo. A Pri É é uma que verdade. atende super bem. Ela faz, ela não tem preguiça, né? Porque tem vendedor também que tem preguiça, né? E aí bota tudo a perder numa loja, por exemplo, né? Fala, nunca mais, aquela loja lá. Não é aquela loja lá. É aquele vendedor que faltou treinamento. Exatamente. Faltou ele entender qual era o objetivo do negócio, né?
como a empresa, a loja quer ser vista, qual é o objetivo do dono da loja, o que que ele quer passar para o seu cliente, ele quer só vender o produto ou ele quer que o cliente saia satisfeito? Pois é. Então, a seleção dessa pessoa foi feita corretamente também? Existe esse processo dentro da Ai, empresa? menina, tem empresa também Olha que não só, para, né? O povo, esse é é, outro assunto, né, Carol? Vai trocando, 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 trocando. E isso é um baita custo, né, para a empresa. isso mesmo, é custo de processo de seleção, porque é o tempo que eu estou lá selecionando, né? Que tem alguém lá selecionando, é o tempo do treinamento, o custo do treinamento, porque embora às vezes as pessoas não coloquem no custo, mas cada funcionário que entra, que sai é um exame de admissão, um exame de demissão, dependendo do negócio, são vários exames, é o uniforme, é o registro, são vários custos que a gente não contabiliza, às vezes, né, lá no preço de venda. É importante colocar. Uhum. Olha só, né? Então, tudo isso a gente consegue perceber na consultoria. Conversando com um empresário, a gente consegue entender como é esse processo. Existe esse processo? Como ele é feito? É passado para o funcionário o que ele precisa entender? Ele passa um tempinho ali com os sócios, com os donos ou com alguém que saiba muito bem qual é o objetivo da empresa? Tudo isso a gente precisa entender para poder fazer um diagnóstico do negócio e a pessoa, o dono do negócio, também tem que olhar para si, para dentro do seu negócio e entender o que que ele está fazendo, o que que ele não está fazendo. Só que às vezes Uhum. ele nem sabe o que ele precisa fazer, né? Pois Então, é, por isso que é legal pegar você aí uma vez, né? Pelo menos uma vez, bater um papo, toma um café, ó, passa aqui, vem conhecer o meu negócio, né? E nesse isso, bate-papo a pessoa já consegue identificar, você já consegue identificar onde que você pode ajudar. Ou até se falar assim, olha, teu negócio está 100% legal, né? que acontece, já Pois é. aconteceu. Então, pode ser. Mas às vezes só Uhum. ter essa visão de fora, né? Para a gente se sentir mais seguro. É Aham, com bacana, é certeza. importante. Então tá, meu amor. Ai, como é bom conversar com a Carol. A gente adora gente inteligente. É tão bom nessas conversas e isso Ai, vai longe, né? muito, vai longe. Mas legal, Carol, muito bom. Essa semana a Carol vai lá no estúdio. Nós temos gravações ali. Ela vai gravar uma série de dicas. Que isso vai ficar no nosso programa, vai ficar nas nossas redes, nas redes delas, né? Para que vocês possam entender mesmo que uma consultoria pode mudar a sua vida, pode mudar o seu negócio, né? Às vezes as pessoas falam A assim, visão. eu sou muito a visão, né? Eu sou muito pequena, não preciso, né? Não é isso, né, gente? Não é assim, né? Todo mundo precisa porque ninguém nasceu sabendo tudo, né? Exatamente. É Então, como a Fabiola fala, ado, cada um no seu quadrado, né? é isso mesmo. Que bom ter você, Carol. Um beijo grande, minha linda. Gente, essa menina é um encanto. Eu adoro a Carol, porque é uma pessoa que não é só inteligente, ela tem uma visão humana. Né, em relação aos clientes dela, às pessoas, ela sabe, a pessoa que quer ajudar você de verdade, né? Esse Então, é o Carol, objetivo, é. mas às vezes a pessoa vive do seu negócio só por grana, entendeu? Isso É, aqui é o meu negócio e vou fazer, né? Mas você é uma pessoa assim que você tem esse quê a mais, sabe? Você tem essa preocupação, essa sim. dedicação, esse carinho. Então, isso é muito legal. E eu faço questão sempre de dizer isso, porque quando a gente trabalha com uma pessoa fazendo consultoria, a gente tem que abrir o nosso coração, né? E a gente só pode ter relação bacana se você empatia. É isso aí, Paula, é isso aí. Se você tiver a empatia. Então, e a Carol tem. Podem ir de olho fechado, que eu super indico. É isso Obrigada, mesmo. Fabiola. Muito obrigada. É bom esse feedback, assim, porque realmente esse é o objetivo, né? Manter essa confidencialidade para que a pessoa possa realmente confiar, que é muito importante.
Muito além de tudo obrigada pelo isso. convite. Eu que agradeço, meu amor. A gente se vê aí ao longo da semana e muito obrigado. Olha, um beijo para vocês e eu espero ver você também aqui amanhã, Carol, que nós vamos ter a live com a Irene sobre relacionamentos, né? De que Ah, que forma interessante. você pode lidar com esses relacionamentos de uma maneira leve, né? Muitas vezes tem relacionamentos aí pesados que vêm de lá de trás, então assim, bem bacana mesmo. Então espero ver você também, Márcio, Paula, todo mundo aí, tá bom, gente? Ó, um beijo grande para Obrigada. vocês. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.